Oi, aqui é a Ju e eu faço bolos festivos em Buttercream. E esse é meu primeiro vídeo pro meu canal do YouTube e eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo aqui pra você. Nesse primeiro vídeo, eu quero te contar um pouquinho da minha história, de onde eu vim e como que eu comecei a fazer os meus bolos festivos em Buttercream. Então, o meu nome é Júlia, mas eu me apresento como Ju, que é o jeito que todo mundo me chama, e eu tenho 13 anos. Eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo. Mas quando eu tinha 8 anos, eu, minha mãe e minha irmã nos mudamos aqui para Joinville, que é uma cidade aqui de Santa Catarina. E quando eu tinha 8 anos, eu tive meu primeiro contato com a cozinha. Eu sempre converso aqui com a minha mãe que as crianças que eu via em programas de TV, em programas de confeitaria, de gastronomia, sempre falam que eu comecei a cozinhar porque eu via minha avó cozinhando, porque eu via a minha mãe cozinhando. E aqui em casa foi diferente. Eu não tinha muito uma influência familiar dentro da confeitaria e nem dentro da gastronomia, mas aquele amor pela cozinha sempre estava dentro de mim. E quando eu tinha 8 anos, eu fiz o meu primeiro almoço. Eu fiz um arroz, um ovo frito e um molho de tomate que eu fiz ali, misturei tudo e deu no que deu. E ficou, olha, uma delícia. E foi ali que a minha mãe percebeu que quando eu sempre falava quando eu era criança que eu amava cozinhar, foi ali que foi provado para ela que realmente aquele amor estava dentro de mim. E quando a gente se mudou de Santos aqui para Joinville, a gente não conseguiu se acostumar com as comidas daqui da nossa cidade. E a gente sempre reclamava assim aqui para nós, porque a gente gostava muito da nossa comida lá de Santos. E quando a gente veio aqui para Santa Catarina, teve um baque muito grande e a gente não conseguiu gostar. E foi aí que a gente sempre amava aquele cafezinho da tarde. E a padaria que tem aqui perto de casa, a gente não gostava muito dela. Então eu decidi fazer um pão caseiro aqui para casa pra gente ver se ficava gostoso. E quando eu fiz esse pão caseiro, nossa, a gente adorou. Tava muito gostoso esse pão. E daí, quando eu fazia os pães caseiros, eu sempre levava um pãozinho quentinho pro meu padrinho, que morava, né? Agora ele se mudou, aqui no meu prédio. E assim, eu sempre levava e eles amavam esse pão caseiro. E uma vizinha daqui do prédio viu que eu tava levando esse pãozinho lá pro meu padrinho e falou: "Meu Deus, menina, que delícia! Você deveria vender. Se você fizer uma vez por semana, pode me levar um pãozinho lá em casa que eu vou comprar de você." E foi assim que eu levei esse pãozinho lá para essa minha vizinha. Ela postou no grupo do condomínio daqui do meu prédio e todo mundo começou a me pedir pão caseiro e eu me senti quase que obrigada pelas pessoas que estavam aqui no meu prédio a vender esses pães caseiros aqui no meu prédio. E sempre chegava os aniversários aqui de casa. E minha mãe uma vez me falou assim: "Ju, por que você não tenta fazer um bolo aqui pra gente, já que tá chegando o nosso aniversário?" Que era o aniversário da minha irmã. E eu falei: "Tá bom, mãe, eu posso fazer esse bolo", mas eu não sabia muito bem como que eu ia fazer, como que eu ia produzir esse bolo. Só que como eu desde pequenininha já assistia muitos programas de confeitaria, na minha cabeça eu já tinha quase que todas as receitas para fazer um bolo. E daí eu decidi fazer esse bolo. Minha irmã pediu para eu fazer um bolo com massa branca, com recheio branco e morangos. E daí eu fui fazer esse bolo e eu vou colocar aqui a foto de como que foi fazer esse bolo. Olha essa foto, eu fiquei desesperada quando eu fui fazer esse bolo, porque o recheio não estava no ponto certo, minha massa não era uma massa estruturada, porque todas essas receitas eu peguei no YouTube e só reproduzi em casa. E daí, quando eu fiz esse bolo, eu mesma desesperada e todo mundo que estava no aniversário falou: "Ju, que bolo maravilhoso, que delícia!" Eu estava recebendo esses elogios, mas dentro de mim eu não fiquei satisfeita com o meu trabalho. Que eu fiz esse bolo e eu não gostei muito. O sabor estava bem gostoso, só que eu consegui ver os errinhos técnicos que tinha nesse bolo. E na época que eu fiz esse bolo de aniversário para minha irmã, eu tive que aumentar a minha produção de pães caseiros e as pessoas que estavam comprando os pães caseiros começaram a me pedir muito para fazer bolinhos caseirinhos. E daí eu comecei a fazer bolos de chocolate, bolos de cenoura para tomar de cafezinho à tarde. E daí, assim nasceu a gastronomia da Ju. A gente começou a vender pães caseiros e começamos a vender os bolinhos caseirinhos. E assim, eu quero falar específico da minha amiga Gabi. As pessoas gostavam tanto dos meus bolos, inclusive a Gabi gostava tanto do meu bolo de chocolate, que ela me pediu de presente de aniversário esse bolo de chocolate que eu faço, porque ele realmente é muito gostoso. Eu amo esse bolo de chocolate que eu faço. E fazendo esses pães caseiros, esses bolos caseirinhos, o meu amor só aumentou pela confeitaria.
Até que um dia a minha amiga Ashla me procurou porque ela ia fazer 15 anos e ela pediu para eu fazer o bolo de aniversário dela. Quando ela me pediu para eu fazer esse bolo, eu confesso que eu fiquei desesperada, porque eu sabia que os bolos que eu já fazia aqui para casa de aniversário não ia ser o suficiente para um bolo de 15 anos. Então eu falei assim, olha, eu nunca estudei muito sobre confeitaria, eu não sei muito sobre bolos festivos, mas se você quiser eu posso fazer. Daí ela falou, sim, eu quero que esse bolo seja feito por você, porque se for para comprar de outro lugar, que o bolo seja seco, ruim, eu prefiro nem comprar, eu quero comprar o seu bolo. Daí eu falei, tudo bem, ok. Quando eu cheguei em casa, eu fui falar com a minha mãe desesperada, falando que ela tinha me pedido para eu fazer esse bolo. E daí o que a minha mãe me disse? Ju, você vai precisar buscar conhecimento. Então não existia outra forma de eu fazer esse bolo e ele ficar bom sem eu fazer um curso, sem eu me especializar. E foi aí que eu comecei a pesquisar muito sobre confeitaria, sobre bolos festivos. E foi aí que eu lembrei que a madrinha da minha amiga trabalhava com bolos festivos. Então eu fui falar com ela para saber como que funcionava o trabalho dela, como que ela fazia os bolos. E é a Bárbara. Eu fui mandar uma mensagem para ela e ela me disse que fazia sim bolos festivos e usava a cobertura de buttercream. Eu já tinha escutado falar dessa cobertura lá naqueles programas de quando eu assistia quando eu era pequena, de confeitaria. Só que eu nunca fui pesquisar muito sobre o buttercream. E ela me disse que era uma cobertura maravilhosa e que ela amava. Então eu fui testar essa cobertura e foi aí que eu me apaixonei pelo buttercream, me apaixonei de vez pela confeitaria e eu pensei assim, é isso mesmo que eu quero pra mim, é a confeitaria. E ela me ajudou muito a fazer esse bolo. Ela foi uma mentora pra mim, ela me incentivou a aumentar esse amor que eu tenho pela confeitaria. Ela me incentivou a fazer o que eu realmente gosto. E foi aí que eu consegui, com a ajuda da Bárbara, a fazer esse bolo e entregar para minha amiga Ashla. Foi um bolo em buttercream e tava muito gostoso aquele bolo. E depois que eu fiz esse bolo para minha amiga, eu comecei todos os dias a estudar muito, me especializar na confeitaria. Eu fiz um curso de confeitaria nos bolos festivos em buttercream. E foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham conseguido ficar um pouquinho mais próximos de mim. E olha, fiquem aqui nesse canal, se inscrevam, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdos novos para vocês, falando mais sobre o buttercream, que é a cobertura que eu amo, e eu te espero no próximo vídeo.